Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar a partir de agora, 12:02. Eu sou Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Você nos vê pelas redes sociais, estamos transmitindo simultaneamente no Instagram, no Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Aquele convite diário, minha gente, para vocês seguirem, curtirem, compartilharem os nossos conteúdos, interagirem com o programa também. O número é o 973350038, WhatsApp, mais uma vez, 973350038. E durante as interações nas redes sociais, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala, tá bom, pessoal? Hoje é quarta-feira, dia da gente tratar aqui de saúde, do comportamento, também do bem-estar. Vamos colocar em campo os nossos especialistas para essa conversa de hoje. O advogado, Dr. Paulo André Stein Messetti, mestre em bioética e doutorando na Faculdade de Medicina do ABC. Doutor, tudo bem, doutor Paulo? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem, Mauro? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Obrigado pela presença. Também conosco a doutora Cláudia Goldenstein Scheinberg, médica reumatologista. Tudo bem, doutora Cláudia? Microfone fechado, doutora. Ok, bom dia a todos. Um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença, doutora Cláudia Goldenstein Scheinberg. Também com a gente nessa nossa conversa de hoje, o doutor Murilo Marinho, neurocirurgião, especialista em distúrbios do movimento. Tudo bem, doutor Murilo? Olá, Mauro, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todos os seus ouvintes, boa tarde aos colegas que aqui estão. É um prazer imenso. E fechando aqui o nosso time de especialistas, doutor Aônio Genícolo Vieira, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implantes. Doutor Aônio, seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Como estão as coisas? Que bom estar com vocês, uma boa tarde a todos, um excelente programa, Mauro. Vamos lá ao nosso primeiro tema de hoje, 12:04. Nos comandos da mesa de som do programa Gente que Fala hoje, o Sérgio Souza. Vamos lá, Serginho. O governo de São Paulo deve anunciar daqui a pouco medidas de endurecimento da quarentena em todo o estado. A expectativa é a de que seja determinado um toque de recolher a partir das 10 da noite até às 5 da manhã, todos os dias, a partir agora da próxima sexta-feira. As mudanças ocorrem após o estado registrar o maior número de pacientes internados em UTI desde o início da pandemia, o que, segundo o Comitê de Saúde do Governo, isso está relacionado a uma maior gravidade da Covid-19 e, consequentemente, um maior período de internação dos pacientes. Doutora Cláudia, sua avaliação sobre esse aspecto, agora uma nova realidade, a partir dessa avaliação do Comitê de Saúde do Governo de São Paulo, de que as UTIs estão ocupadas por mais tempo de permanência dos pacientes por lá. Sim, veja só, eu acho assim, essa pandemia veio para mudar vários conceitos e várias atitudes de nós todos. E realmente, como nós não temos um tratamento eficaz para essa doença, é preciso que as medidas de prevenção sejam enfatizadas. Como que se faz isso? Realmente é usando máscara, lavando as mãos, mantendo o distanciamento social. Então, essas medidas se fazem necessário quando a gente tem uma superlotação e um problema muito grande de tempo de internação intra-hospitalar. Então, é importante que essa superlotação não se mantenha por muito tempo para que não fique gente sem ser atendida, nem nos corredores, nem em casa. Então, é preciso ter uma contenção periodicamente para que seja possível que o médico consiga conduzir de uma maneira adequada a quantidade de pacientes que o sistema hospitalar aguenta. Então, essa é mais ou menos a minha visão com relação a tudo isso. Doutor Murilo, um toque de recolher a partir das 10 da noite até as 5 da manhã seria o suficiente? Esse período já é de circulação bastante reduzida de pessoas, né? Essa medida seria eficiente nesse momento em que o governo está preocupado com o tempo maior de permanência dos pacientes nas UTIs? Na verdade, Mauro, não tem uma resposta, né? Nós estamos passando por um momento que nunca passamos antes. Então, todas essas medidas, porque assim, você vê, se analisar os números de ontem, quando o governo do estado divulgou a ocupação de UTI, quase 70%.
69%. É. Né? E são casos graves, e como você já falou, e como a Cláudia também mencionou, esses pacientes ficam em UTI, esses casos graves, por semanas. Não é uma internação rápida de 5 dias. Então, pacientes que ficam 14, 21 dias. Os leitos de UTI, e aí a gente pode falar em hospital público, tem aquele número, é um número X, que se baseiam por isso, né? Por outro lado, também essa restrição tem muito a ver a faixa etária. Por exemplo, os jovens ou pessoas que vão a festas, aglomerações, enfim. Então, o intuito é tentar segurar esses transmissores, que no começo, falavam assim, esses pacientes não ficam tão graves assim, não é o grupo de risco, mas hoje vê que pacientes internados não respeitam a faixa etária. Então, eu acho que todas as precauções em épocas assim têm que ser vistas, do ponto de vista de saúde. Doutor Aoni, o seu olhar sobre essa questão? Eu vejo que foi dado muito poder a quem não deveria. No caso de fazer um lockdown noturno, eu sou uma pessoa que eu não saio à noite. Então, onde acontecem essas aglomerações é onde tem os pancadões nas comunidades. Então, deveria ter um trabalho em cima de aonde está o problema, nos bares, restaurantes. Agora, você fazer uma restrição, proibir a pessoa de sair na rua, eu acho um absurdo isso. E agora pergunta número 1 para a prefeitura da cidade de São Paulo, para o governo do estado de São Paulo, por que não melhora o transporte público para você poder ter um distanciamento social dentro de um ônibus, dentro de um metrô? Pega o metrô às 18 horas para ver como é que está abarrotado. Então, não adianta você me deixar dentro de casa à noite, a partir das 10 horas da noite, e deixar o pancadão correr solto. Então, tem que intervir aonde está o problema, não tolher a liberdade. Eu vejo que o Brasil está partindo para um rumo que está tolhendo o direito de todo mundo. Sabe? O poder, são os tiranetes no poder. Eu vejo isso. E aonde deveria realmente fazer um trabalho dirigido nesses pancadões, pergunta para o pessoal que mora aqui na favela, aqui na comunidade de Higienópolis, não, de Heliópolis. Heliópolis, ou aqui, Paraisópolis. Paraisópolis, sei lá, os ópolis da vida. Vai à noite lá, pergunta para quem quer dormir e ter seu descanso, a sua paz, se ele está dormindo nos finais de semana. Agora, outra coisa, você vai tolher a liberdade de quem paga os impostos. E os moradores de rua? O governo, a prefeitura de São Paulo, não consegue tirar as barracas da rua. Você vai aqui, até pouco tempo aqui, na Avenida Paulista, do lado do meu consultório, tinham 7 barracas, 8 barracas montados ao lado do metrô Brigadeiro. Aí eles saíram daqui, não foi porque a prefeitura tirou, porque eles invadiram uma casa aqui no Paraíso e toda essa galerinha foi para essa casa, que está lá com superlotação, uma invasão dos sem-teto, sei lá o que acontece. Então, eu vejo que deveria ser feito um trabalho não de tolher liberdade de quem paga impostos, porque morador de rua, eu garanto que não vai ter toque de recolher para eles. E onde é que vão ficar os moradores de rua? Pergunta, se não conseguem dar conta, nem no normal, de dar um direcionamento para esse pessoal, agora, vamos tolher a liberdade de todo mundo à noite. Eu vejo isso como um absurdo, minha opinião pessoal. Doutor Paulo André, a questão do direito de ir e vir sobre esse tema, pegando o gancho aqui na observação do doutor Aônio, e também sobre a fiscalização de uma medida como essa, porque precisa fiscalização. O que a gente tem visto até aqui? As pessoas se aglomerando em diversas situações. O próprio doutor Aônio falou dos pancadões, enfim, das festas clandestinas. Se cada um tivesse a sua consciência em relação ao distanciamento social,
isso não aconteceria. Então, fica difícil acreditar que a medida de toque de recolher tenha um efeito prático mesmo, além desse aspecto de tolher o direito de ir e vir das pessoas. Mauro, sobre a questão da liberdade, a liberdade ela é muito, como eu havia mencionado antes, ela é muitas vezes interpretada de uma forma errônea. A liberdade não é tudo isso que as pessoas muitas vezes acham que ela é. Então, existe um ponto de partida. Nós vivemos em sociedade, independentemente da posição social de cada um, todos têm direito à liberdade desde um ponto de partida comum. Então, não é porque o cidadão vai a pancadão ou porque o cidadão mora na rua que ele não tem direito de liberdade. Muito pelo contrário. Ele é vulnerável e o direito de liberdade dele, muitas vezes, ele está sujeito a uma medida de justiça distributiva que o Estado deve prestar a ele, maior do que aos que não são vulneráveis. Então, existe uma inversão de valores na sociedade, sim. Existe, sim, uma intenção de fazer prevalecer um posicionamento autoritário em que os pobres não têm direitos, para que, então, a gente coloque a culpa naqueles que não têm essa culpa. A pandemia, ela é um fato biológico. Ela se originou a partir de uma situação que a gente não sabe nem se ela veio do país da onde falam que ela veio, porque existem elementos de pesquisas científicas renomadas em revistas de grande impacto, onde se estabelece que a própria Covid-19, o próprio vírus, o coronavírus, por análise genética de esgoto, de águas e mesmo de outras situações verificadas antes mesmo do anúncio, no final de 2019, do surgimento do primeiro caso na China, já era encontrado em vários países, como Austrália, Brasil e em outros lugares. Então, partindo-se dessa ideia, nós não temos como estigmatizar determinados grupos sociais para colocar neles a culpa pela transmissão ou pela propagação da Covid-19, até porque esses grupos são os que mais sofrem com essa situação. Então, vamos voltar um pouquinho para a questão da liberdade. Um dos maiores teóricos da justiça foi o professor americano Rawls. Ele estabeleceu no seu texto de uma teoria da justiça do final da década de 70 do século passado, uma noção de que a justiça ela deve partir e a liberdade de cada um deve ser concedida dentro de um contexto de adequação social a partir dos mesmos pontos de partida. Então, quando a gente fala em justiça, nós estamos falando em justiça comutativa, que é aquela dar a cada um o que é seu, o que lhe é devido, e uma justiça distributiva. O Estado deve dar a todos aquilo que lhes é devido. Então, ao Estado cabe um papel de distribuição econômica, distribuição de direitos, distribuição de estrutura para desenvolvimento de uma vida feliz e realizada para todos. Isso acontece numa noção de ponto de partida. Quando a gente fala que todos são iguais, é fácil se partir dessa noção e dizer, olha, a liberdade de todos é igual. Mas no ponto de partida há muita desigualdade. As pessoas, então, devem ser tratadas de uma forma a se diminuir essas desigualdades. Não podemos falar só em mérito. Temos que falar em direito à igualdade, temos que falar também numa situação de atender à necessidade de cada um. Não é porque o cidadão vai para o pancadão que ele não tem direito de usar a UTI se ele estiver numa situação de internação, porque a necessidade dele à saúde também é tão importante como a dos demais. Não podemos criar classes e castas de pessoas sem direitos, que é o que muitos têm defendido nesse contexto de nova prática de autoritarismos por parte do Estado e da sociedade. Então é isso. 12h16, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre tratando por aqui nesse dia sobre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Doutora Cláudia, a vacina contra a Covid-19 no Brasil traz dúvidas em relação aos pacientes que sofrem de doenças reumáticas autoimunes. É que, em alguns casos, essas pessoas podem apresentar particularidades com redução da eficiência do sistema imunológico devido à doença e também devido ao seu tratamento. Bom, os pacientes reumáticos devem ou não tomar a vacina contra a Covid-19? Aliás, antes disso,
Quem são os pacientes reumáticos e quantos são os pacientes reumáticos no Brasil? Olha, as doenças reumáticas, elas têm um amplo espectro. Então, quando a gente fala em reumatologia, na especialidade reumatologia, é uma clínica médica geral com foco no sistema músculo-esquelético, coluna, ossos, músculos e articulações. Sendo que existe um grande espectro que constitui as doenças autoimunes, ou as doenças imunomediadas, que têm um componente inflamatório muito, muito importante. Então, a gente fala desde doença como uma tendinite do dedo, uma bursite no ombro, até uma doença multissistêmica que envolve vários órgãos, aparelhos e sistema, como o lúpus eritematoso sistêmico, por exemplo. Então, teoricamente, a gente fala que todo paciente que não tenha uma contraindicação absoluta, ele deveria ou ele deve tomar a vacina contra a Covid. Então, esse é um posicionamento que foi estabelecido. Entretanto, é importante que cada paciente individualmente converse com seu médico reumatologista para saber se aquele é o momento que ele, de fato, pode e deve tomar a vacina. Porque, como você bem disse, tanto a doença em si, quanto os medicamentos usados para controlar a doença, eles podem interferir na resposta vacinal, se esse momento não for o momento adequado. Então, vamos supor, um paciente que está com uma doença em franca atividade clínica, com várias manifestações, tomando remédios em doses altas, que vão deprimir o sistema imunológico, provavelmente esse paciente não deverá tomar a vacina naquele exato momento. Então, o ideal é que a doença dele esteja controlada, para daí, então, em consenso com o médico reumatologista, esse momento seja determinado e esse paciente, sim, deva ser vacinado. Então, assim, eu acho que deu para entender mais ou menos o espectro, né, das doenças reumáticas e quando que a gente deve ou não indicar. Em caso de dúvida, o importante é sempre consultar o médico, né, que está cuidando do teu caso, para conversar, esclarecer e ver se realmente ele pode e deve tomar a vacina naquele momento. Essa conclusão do momento em que se deve tomar a vacina, o paciente reumático deve tomar a vacina, nessa conversa, como você destacou, entre ele, paciente, e o médico, é uma conclusão tirada pelos reumatologistas, ou isso é já um trabalho dos laboratórios que produziram as vacinas e que já sabem sobre essa necessidade? Não, veja só, isso aí a gente está se baseando no conhecimento que nós temos dos pacientes com doenças reumáticas, da importância da vacinação em massa da população e também de modelos com outras vacinas, estudos com outras vacinas. Modelos contra vacinas. Outras vacinas. Então, eu atuo tanto no meio privado quanto no meio público. Então, eu estou no HC, na Faculdade de Medicina da USP, no Hospital das Clínicas, e eu estou também no Hospital Sírio-Libanês, no meu consultório privado. A gente tem alguns pacientes no privado e a gente tem trabalhos específicos com pacientes do sistema público, inclusive com H1N1, quando teve aquele surto em 2009 do H1N1, mostrando já essa eficácia e esse tipo de resposta que pode ser maior ou menor em pacientes especificamente com doenças reumáticas, com ou sem tratamentos específicos imunossupressores. Então, baseado nesses outros modelos, que a gente faz as recomendações. Agora, certamente, o Brasil é um país muito grande, muita gente sem acesso à saúde, sem acesso a tratamento. Certamente existem pacientes reumáticos que não sabem que são reumáticos, não vão ao médico. E essas pessoas, claro, não terão essa orientação do melhor momento de tomar a vacina. Quais os riscos? Bom, aí o risco está antes da vacina, o risco aí é em fazer o diagnóstico correto da doença. Mas, geralmente, as doenças que estão incorporadas, digamos assim, ou que estão sendo consideradas já definidamente pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Reumatologia como prioritárias para vacinação, quer dizer, na hora
que passar para os grupos prioritários serão aqueles pacientes que a gente chama que tem doença reumatológica imunomediada, que são doenças mais complexas. Então, vou dar aqui alguns nomes só mais complexos, tá? Mas são nomes de doenças que a gente lida e que estão dentro desse grupo, que são lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, artrite psoriásica, as vasculites em geral, as espondiloartrites. Então, pessoas que têm essas doenças, em geral, elas procuram, como afeta muito o sistema músculo-esquelético, o que acontece? Ela acaba indo no médico ortopedista ou no clínico geral. Então, é importante que, quando esses sinais e sintomas eles não melhoram, o médico do centro primário que atende aquele paciente, ele tenha o discernimento de encaminhar para um médico especialista. Então, se ele não consegue fazer aquele diagnóstico, ele tem que encaminhar para um serviço de saúde que tenha, né, um especialista, um médico reumatologista, um clínico com uma visão mais generalista e mais ampla e possa fazer esse diagnóstico. Então, em geral, quem tem essas doenças mais graves, mais sistêmicas, vai saber que tem a doença e vai estar orientado com relação a isso. Eu acho que essa pandemia trouxe um acesso à informação muito grande para toda a população em geral. Então, todo mundo é entendido de tudo, todo mundo sabe tudo, todo mundo ouve tudo, e está todo mundo indo atrás das questões que querem dizer ou que tem a ver com essa pandemia. Então, é mais ou menos isso. Muito bem. 12h23 agora, edição do programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Serginho Souza vai rodar um intervalo para a gente e, na volta, a gente vai tratar do seguinte assunto: direito à liberdade, o direito à saúde durante a pandemia, com o Dr. Paulo André. Na sequência, até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco. Telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista. 12h24, de volta com a edição do programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Nosso próximo tema aqui para os especialistas: o direito à liberdade e o direito à saúde. Nunca se falou tanto nesses dois temas como atualmente na pandemia. Eles coexistem e não há um mais importante do que o outro, só que muitas vezes eles acabam se confrontando. Nesses casos, muitas condições devem ser consideradas para a tomada de medidas extremas. Durante uma pandemia, a tendência é de que o direito à saúde, seja individual ou coletivo, prevaleça quando há necessidade de preservar a vida. Doutor Paulo André, aqui a gente cai numa discussão que houve no início da pandemia, há um ano, e muito se falou em falsa dicotomia, que é preservar a economia ou preservar a saúde, se existe um ponto de equilíbrio entre uma coisa e outra, né? Então, isso tem levado a esse confronto, né, entre as diversas formas de direito. No nosso assunto anterior, você tinha destacado sobre não pode haver um direito absoluto, eles têm que coexistir. Quando há um direito absoluto, há um confronto. É isso que está ocorrendo nesse momento? Pois não, Mauro. Essa dicotomia, essa falsa dicotomia entre economia e saúde, entre liberdade e saúde, como eu pude antecipar, ela decorre dessa falta de entendimento de qual é o conceito e o conteúdo dos direitos. Então, a gente precisa voltar para o início, vamos olhar o que é estar em sociedade. Nós temos um pacto social, existe um contrato social, existe uma noção de solidariedade que prevalece em uma sociedade, em um determinado Estado democrático de direito. E é esse o nosso Estado atual. E é assim que a gente pretende permanecer enquanto quisermos nos mantermos dentro da civilização e não voltarmos à barbárie.
o que existe é que alguns têm levantado bandeiras que caminham mais no sentido da barbárie do que do direito e da democracia. Quando a gente fala de direito à liberdade ou de preservar a liberdade em detrimento da saúde, isso não é acolhido pela Suprema Corte americana, isso não é acolhido pela Suprema Corte, pelo nosso Supremo Tribunal Federal, isso não é acolhido pelas Declarações Universais de Direitos Humanos, não é acolhido pelas legislações, pela Constituição Federal e em nenhum lugar do mundo. Então, quando a gente fala em prevalência de importância, a vida ela é o maior valor que existe dentro da ordem dos direitos. Existe uma hierarquia. Então, o direito à vida com dignidade, ele é o fundamento principal da sociedade e do Estado. Não é a primeira vez, nos últimos 20 anos, que medidas extremas, com restrição de liberdade, são tomados não só no Brasil, mas no mundo. No Brasil isso não havia acontecido ainda, mas no mundo isso já havia acontecido. Nós passamos aí por epidemias da SARS, surtos de ebola, epidemia de MERS, a própria pandemia da gripe de 2009, e aí a gente tem uma situação em que medidas extremas foram tomadas, né? E os estudos demonstram, nós tivemos a oportunidade de participar e somos autores correspondentes de um estudo publicado recentemente na Frontiers in Public Health, uma revista europeia de grande repercussão, e nós, dentro do nosso grupo, no laboratório de pesquisa e escrita científica da Faculdade de Medicina do ABC, nós desenvolvemos esse estudo partindo para análise de artigos científicos estabelecidos e escritos dentro desse contexto dos últimos 20 anos, nos contextos dessas epidemias, surtos infecciosos e epidemias, em que medidas extremas de restrição foram tomadas e quais foram os impactos que essas medidas tiveram sobre o ponto de vista da ciência e sobre o ponto de vista da proteção dos direitos. E aí, dentro dessa base de dados, a conclusão é que essas medidas são necessárias para uma contenção de surtos infecciosos. Nós analisamos dados de cerca de 10 países, como China, Singapura, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e por aí. Doutor Paulo André, sobre aquele assunto anterior que tratávamos aqui, da possibilidade do lockdown ser decretado pelo governo do Estado de São Paulo a partir das 10 da noite, entre 10 da noite e 5 da manhã, aqui no Facebook, o entendimento da doutora Rosana Chiavassa, advogada, ela já esteve aqui por diversas vezes com a gente no programa Gente que Fala. Ela comentou o seguinte, ela disse que o lockdown deu certo em vários países e que todo cidadão tem que cumprir seus deveres antes do direito. A gente também já tratou em diversas situações, a gente fala sempre em Estado democrático de direito, mas o que a gente tem na frente dos direitos são sempre os deveres, né? E foi daí aquele meu questionamento, as pessoas, da dificuldade da fiscalização, porque as pessoas têm que ter a consciência do seu dever em relação à preservação da saúde pública e não ao seu direito individual. Sim, por exemplo, em Singapura, é muito mais fácil fazer as contenções. Eles fazem círculos de contenção, fazem medidas de lockdown. Isso já tem sido feito ao longo dos 20 anos nos diversos surtos e epidemias que aconteceram. E eles mapearam por modelos matemáticos e também por estudos que foram realizados do pós-medidas extremas, que houve sim uma contenção da evolução das doenças. E existe ali questionamento, obviamente, de direito à privacidade, se a pessoa não está tendo um prejuízo na sua liberdade. Isso tudo é um questionamento válido. Não pode haver excessos. Mas a questão é dizer, eu não posso restringir a liberdade porque eu não estou colocando os demais em risco. Isso não é uma realidade. A realidade é que o risco ele está espalhado no todo da sociedade. Então, nós temos sim que tomar medidas que valham para todos. E uma medida extrema, que foi mapeado nesse estudo, com relação aos artigos científicos, é que, para que ela seja justa, ela precisa ser pautada em sólidos fatos que a justifiquem,
ela também tem que ser fundamentada na melhor evidência científica, então nós estamos falando de evidências científicas que existem. O sólido fato é o aumento, por exemplo, da ocupação das UTIs, tem que se basear numa menor causação de riscos à saúde pública e individual, tem que priorizar os direitos individuais e coletivos à saúde, em detrimento dos demais, porque é de saúde que nós estamos tratando. Não pode causar danos à vida e à saúde ou à dignidade de quaisquer pessoas e, presumidamente, tem que ser incapaz de causar danos a qualquer um. Então, se causar danos, eventualmente danos podem ser ocasionados, mas, presumidamente, o lockdown, qual é o dano à vida de alguém que um lockdown vai causar? Se a pessoa precisar correr para um hospital, ela vai correr para o hospital, e aí ela não, obviamente, não existe a imposição desse lockdown para essa pessoa nesse momento. Então, é uma medida justa. E ela precisa melhor favorecer os vulneráveis. Me desculpa, Mauro, mas esse ponto é muito importante. Então, nós temos que pensar nos vulneráveis, o preso, o morador de rua, o migrante, o refugiado, aquela pessoa que está presa num campo de migrantes na Europa, nos Estados Unidos. Essas pessoas estão submetidas a situações de higiene precaríssimas, não têm acesso à água potável, assim como a população de rua de São Paulo, muitas vezes a situação do preso. E essas pessoas podem, sim, propagar muito mais a doença do que os demais. Então, a proteção que eles devem receber é muito maior. Eles são a prioridade. Os vulneráveis devem ser vacinados primeiro. Antes do nosso próximo tema, faltando 27 minutos para 1 agora, uma mensagem da Prefeitura de São Paulo, para você que acompanha essa edição do programa Gente que Fala. Olha, minha gente, a Covid-19, estamos aqui tratando desse assunto permanentemente, infelizmente ainda circula pela nossa cidade, só que esse ano a gente já consegue ver a luz no fim do túnel, e nessa luz dá para ler a palavrinha vacina. É isso aí, a vacina chegou, a Prefeitura de São Paulo está vacinando a população aqui do município, começando pelos profissionais de saúde e também pelos idosos. E se a Prefeitura está fazendo a parte dela, a gente não pode, claro, esquecer de fazer a nossa. Os cuidados que a gente vem tomando há quase um ano devem continuar até que todos sejam vacinados. E quais são esses cuidados? Vamos relembrar por aqui, aqueles de sempre. Quem precisar sair nunca deve esquecer da máscara e de lavar muito bem as mãos com água e sabão, ou usar álcool gel sempre que possível, e, claro, fora de casa, manter o distanciamento social e evitar as aglomerações. E além disso, quem puder ficar em casa, claro, continue em casa. A gente já consegue, então, ver a luz no fim do túnel, e com todo mundo se cuidando e a Prefeitura de São Paulo vacinando, a gente vai deixar essa pandemia do coronavírus lá para trás. Faltando 26 minutos para 1 agora, doutor Aônio, quando você escova os dentes, sua gengiva começa a sangrar? Não estou perguntando para você, estou perguntando para o nosso ouvinte aqui. Essa situação é mais comum do que se pensa e pode ser um indicativo de que a saúde bucal não anda bem. E a periodontite pode ser a causa disso. A periodontite é uma infecção bacteriana dos tecidos, ligamentos e ossos que rodeiam e apoiam os dentes. É a segunda e mais grave fase da doença gengival, pois é irreversível e poderá levar à perda permanente dos dentes. Doutor Aônio, eu fiz a pergunta aqui para o nosso público. Quando você escova os dentes, sua gengiva começa a sangrar? Agora eu pergunto, todo o sangramento durante a escovação ou durante a passagem do fio dental significa necessariamente este problema, periodontite? O sangramento significa uma gengivite no início. A gengivite ela é o estágio inicial da doença e a periodontite é quando se agrava a gengivite. Então, teve sangramento, a pessoa tem que recorrer a um profissional, cirurgião dentista, para solucionar o problema. Porque a gengiva normal, o aspecto dela é um aspecto rosado, um aspecto de casca de laranja perto dos dentes, bem rosadinho, e não deve sangrar nem ter cheiro. Então, quando começa qualquer sintoma, sangramento, um cheiro ruim entre os dentes, é sinal que você deve procurar o profissional cirurgião dentista o mais rápido possível. A periodontite é quando agrava o sistema e essa inflamação vira uma infecção. Doutora Aônio, a gente está com problemas na sua conexão. De sustentação do dente.
senhor me ouve? Tá, Me ouve, tá doutora ouvindo? Uni? Pode seguir. Teve um travamento aqui, mas vamos lá, pode seguir. Então, começa a haver a perda óssea do dente. O sistema de sustentação do dente começa a reabsorver. Tem casos, pacientes fumantes, que usam álcool, então essa agressão é muito maior. Então, começa a haver reabsorção óssea na parte inteira. Fora isso, o problema da periodontite são as bactérias que caem na corrente sanguínea e começam a trazer problemas de ateroma nos vasos, a entupir os vasos sanguíneos. Aí leva a problemas de AVC, problemas de ataque, infarto do miocárdio, aumenta a taxa de glicemia nos pacientes. Então, é uma doença que, normalmente, os familiares, os amigos, as pessoas próximas podem ajudar a pessoa. Ao sentir uma halitose, um cheiro que, às vezes, a pessoa não sente devido à fadiga olfatória. Então, às vezes, a pessoa tem aquele cheiro ruim na boca e não sente porque já acostumou com ele. Então, é interessante os familiares, os amigos, dar um recadinho, falar, olha, procura um dentista, você deve estar com algum problema. E realmente é uma doença que pode trazer sérios riscos para a saúde no geral, né? E a gente aconselha, primeiro, a prevenção, que é escovar os dentes após as refeições principais e a utilização de fio dental também. E procurar o profissional cirurgião dentista de 6 em 6 meses para poder fazer a manutenção, para ver se está tudo em ordem com ele, que às vezes a pessoa tem o problema e nem sente. Agora, essa doença ou esta consequência, né, que o senhor destacou, doutora Uni, do ateroma, né, esse é o termo que o senhor usou, tem a ver com aquela conhecida endocardite. A endocardite também é por aí, né? São bactérias que provêm das cáries dos dentes e aí caem na corrente sanguínea e vão para o coração. É a mesma coisa? Forma uma lesão. Tem a doutora que é bem expert no assunto. Então, os pacientes que tiveram febre reumática, né, o sistema pode agravar muito mais fácil. Então, nós temos que, às vezes, para fazer uma intervenção, temos que dar uma cobertura antibiótica. E tem pacientes que têm esse problema de periodontite, o tratamento é antibiótico e tratamento, intervenção de raspagem, alisamento radicular, que é o tratamento periodontal. Então, realmente, ela pode trazer consequências no organismo inteiro, não só no coração, como nos rins, no fígado, em qualquer parte do organismo. Essa bactéria que está circundante ali na corrente sanguínea pode cair em algum órgão e trazer um problema para esse órgão. Doutora Cláudia, então vamos pegar a análise aqui, a observação da reumatologia, a preocupação da reumatologia em relação a essas questões da gengivite ou todos os problemas dentários para quem teve a febre reumática. Então, a gente considera a boca como uma porta de entrada, né, para várias bactérias e micro-organismos. Não só aqueles que já não convivem ali com a gente, como aqueles outros que a gente chama da flora normal, né? Então, chama-se tudo isso de microbioma. Aí existe um microbioma intestinal, um microbioma da boca e de outros locais onde há um fluido corpóreo. E a boca ela realmente funciona como uma porta de entrada para várias coisas, não só agora, inclusive a Covid, né? Então, a grande transmissão é pela boca, daí a importância da garganta e do uso da máscara, mas também para outras doenças, como a febre reumática. A febre reumática ela é uma doença que afeta, sobretudo, crianças, e crianças que já têm um sistema imunológico desenvolvido, e que são infectadas por uma bactéria que é muito, muito comum, que é o streptococo. Então, todas as crianças em idade escolar, elas vão ter contato com o streptococo. Só que uma certa porção de pessoas, de crianças nessa faixa etária, é que vão ter
a doença. Então, isso a gente fala em toda doença, é assim, a gente tem sempre contato com os micro-organismos, com os bichos, se aplica também ao Covid, né? Por que só uma pequena porcentagem tem e 85% não tem? Então, tem muito mais do que o micro-organismo que está causando a doença. Na febre reumática, o micro-organismo não é o SARS-CoV-2 da Covid, é o Streptococcus beta hemolítico do grupo A. O que acontece, então? A porta de entrada é a boca, e por aí ela pode afetar vários sistemas. O sistema musculoesquelético pode levar à inflamação das articulações, a inflamação da garganta, a inflamação do coração, lesão nos rins, nódulos na pele. Então, toda uma doença sistêmica. E a principal manifestação é quando ela afeta a válvula do coração. Ela pode levar a uma cardite relacionada a essa doença. Uma vez tratada a febre reumática, no seu surto agudo, aí vem a questão da endocardite que você perguntou. A endocardite não vai acontecer, em geral, bacteriana nesse momento, mas sim anos depois, se esse paciente fica com uma lesão no coração e ele vai fazer um procedimento odontológico, como foi bem dito pelo Dr. Aônio, aí sim ele tem que fazer um tratamento profilático, uma prevenção da endocardite bacteriana, para evitar que haja a disseminação dessa bactéria que é manipulada na boca para que ela se dissemine e afete a válvula do coração. Então, é mais ou menos isso, essa questão. Agora, é importante também que a boca está na moda não só na febre reumática, que é uma doença, um modelo muito interessante de doença autoimune, na qual a gente conhece a bactéria que está desenvolvendo e todas as suas consequências, e a gente vê similaridade, inclusive, com a COVID. Porque o que está acontecendo? A COVID ela só é desencadeada pelo vírus, mas existe uma tempestade de citocinas, que é toda uma situação inflamatória que simula muito as doenças imunomediadas e reumáticas multissistêmicas, aquelas que eu falei para vocês. Então, por isso que, atualmente, vários dos medicamentos que estão sendo testados para o tratamento da COVID estão no caminho, são medicamentos que nós, reumatologistas, usamos na nossa prática diária, que são potentes moduladores do sistema imunológico e com ação importante na inibição desse processo inflamatório. Muito bem. Faltando 16 minutos para uma, edição do programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. O Serginho Souza vai rodar mais um intervalo de 30 segundinhos para a gente, é muito rápido. Na volta, o doutor Murilo Marinho vai falar sobre tratamento que melhora a qualidade de vida de pacientes com Parkinson. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista. Faltando 15 minutos para uma, de volta com o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre tratando as quartas-feiras por aqui de saúde, de comportamento e de bem-estar. Mais um assunto aqui para os nossos especialistas. A doença de Parkinson não tem cura, mas as novas tecnologias têm revolucionado o manejo dessa doença, trazendo maior autonomia e qualidade de vida ao paciente. E um exemplo disso é o dispositivo de neuromodulação Percept, que não é só capaz de controlar o tremor, como proporciona um sistema de monitoração contínua para que se possa acompanhar os sintomas da doença, analisar os resultados e adequar a terapia com muito mais precisão. Doutor Murilo Marinho, do que se trata esse dispositivo de neuromodulação? Como é que funciona? Todo doente de Parkinson pode usar? Como é que se tem acesso a isso? Na verdade, Mauro, a doença de Parkinson, como você bem colocou, não tem cura. É uma doença neurodegenerativa, que por falta de uma substância, a dopamina, os pacientes começam a iniciam os sintomas da doença. Em 30% dos pacientes, a partir do 5º ano da doença, se tornam refratários aos tratamentos medicamentosos, que é a primeira linha de tratamento na doença.
Então, os remédios ainda é a principal coisa que o médico tem no armamentário de tratar os pacientes com Parkinson. Quando esses pacientes se tornam refratários, hoje, algum nicho desses que tem sintomas, como você bem disse, o tremor, às vezes a lentidão do movimento, a rigidez, que incapacita a qualidade de vida diária, eles são candidatos à cirurgia. A cirurgia nada mais é do que o implante de um marca-passo, aonde 2 eletrodos vão em estruturas profundas do cérebro e são modulados através de um gerador, que emite atividade elétrica para controlar os sintomas. Esse gerador novo, que surgiu no mundo inteiro esse ano, além de estimular, ele recorda o que é anormal na doença, ou seja, quais as ondas patológicas da doença de Parkinson que o cérebro emite, a ponto que o paciente não precisa ser de uma estimulação contínua. Conforme vai flutuando ao longo do dia, seja ele com remédio, quando o remédio funciona ou não, ele consegue modular e melhorar a qualidade de vida do paciente. Doutor Murilo, pergunta aqui da Fernanda Coelho, nossa audiência no Facebook, ela questiona o seguinte: como o ator Michael J. Fox conseguiu se recuperar do Parkinson a ponto de conseguir voltar a atuar por alguns anos? Na verdade, é muito interessante, né? O Michael J. Fox, ele foi um dos maiores divulgadores, um dos maiores divulgadores da doença de Parkinson nos Estados Unidos. Embora tenha nascido no Canadá e fez sucesso com aquele filme De Volta para o Futuro, ele fundou uma associação que arrecada em cada cents de dólar que são destinados à pesquisa nos Estados Unidos. E ele vai em programas como esse seu, de maior audiência no país, divulgar a doença, né? Na verdade, ele tratou a primeira fase da doença com remédio. A partir do momento que esse remédio se torna refratário, são associados novas medicações e, mesmo assim, chegou à parte cirúrgica. E aí o paciente consegue ter uma qualidade de vida, ou seja, ele tem a doença ainda continua progredindo, porém os sintomas são menorizados com a cirurgia mais a medicação. E diminui a velocidade do avanço da doença com todo esse trabalho. Na verdade, melhora a qualidade de vida. Por exemplo, tem pacientes que não têm tremor e têm Parkinson, porém o que mais incapacita é a lentidão, chamada de bradicinesia. E aí, com o remédio, mais a estimulação, mais a cirurgia, o paciente consegue ficar a maior parte do dia bem, como o remédio faz. E esse dispositivo do qual falamos, neuromodulação, de neuromodulação, é para qualquer paciente? O acesso na saúde pública, como é que está isso? Na verdade, assim, a cirurgia para a doença de Parkinson é para qualquer paciente. Tá? Hoje tem no rol das cirurgias do SUS, no qual eu faço parte da Escola Paulista de Medicina, que todo paciente tem direito. E aí vem o direito, né, a saúde é um dever de todos e um dever do Estado. Enfim, porém, essas novas medicações, esses novos dispositivos, ainda não temos no SUS, temos só na parte privada. Esperamos que, com o avanço de pesquisas para mostrar qual é a eficácia realmente, o que pode mudar, seja ele custo, né? Porque quando se pensa em dispositivos ou qualquer drogas de terceira, quarta geração, existe um custo em saúde pública. Qual é a prevalência do Parkinson no Brasil hoje? Hoje, pacientes em torno de 60 anos, 1 a 2% vão ter Parkinson. E 1/3 dos pacientes com Parkinson inicia a doença antes dos 40 anos de vida. Ou seja, são 2 etapas, talvez a melhor fase da vida. O paciente de 60 anos está no auge do ponto de vista econômico, né, da profissão, e desenvolve uma doença progressiva neurodegenerativa. É possível ocorrer o Parkinson com outras doenças neurodegenerativas ao mesmo tempo? Na verdade, o Parkinson, hoje em dia, eu sempre falo para os pacientes, é uma doença crônica, como a hipertensão, como o diabetes. Então, você pode ter Parkinson. Um dos grandes mitos que tem é a grande associação entre Parkinson e doença de Alzheimer, ou as demências, que são próprias da idade. Me perguntam assim, o paciente com Parkinson vai ter doença de Alzheimer? Não necessariamente. O paciente com Parkinson, existe uma fase da doença de Parkinson que tem um declínio cognitivo,
ou seja, uma perda da memória, perda das funções executivas, perda da atenção. Isso pode ter. Ele pode desenvolver a doença de Alzheimer? Pode, mas não necessariamente ele vai desenvolver a doença de Alzheimer. Sim. Faltando 9 minutos para uma, seguindo aqui com as perguntas da nossa audiência. Doutor Paulo André, o Jorge Macedo está com a gente no Facebook. Obrigado, Jorge, aqui pela pergunta. Em que medida a desinformação proposital é crime, especialmente na área da saúde? Pergunta o Jorge Macedo. Bem brevemente, doutor Paulo. Jorge, existe aí uma discussão bastante longa que a gente teria que ter sobre esse assunto. Mas vamos dizer de início que, por exemplo, dentro do contexto da pandemia, por exemplo, nenhum ato do Estado ou dos gestores de saúde pode ter qualquer possibilidade ou probabilidade de gerar um dano à vida de alguém. Então, se a gente paga uma informação que tem esse potencial de causar um dano à vida ou à saúde de uma determinada pessoa, em tese, isso é enquadrado como um crime. Isso pode ser enquadrado como diversos crimes dentro do Código Penal e outros textos legislativos. O que a gente tem que ter em mente é que a gravidade disso no campo da saúde é muito mais sensível do que em outras áreas, inclusive, porque a gente está lidando diretamente com a vida das pessoas. Sim. Então, eu acho que isso é um ponto bastante importante a se considerar, que esse crime realmente pode acontecer. Doutor Aônio, o Luiz Carlos Lima acompanha a gente pelo nosso canal no YouTube e ele diz o seguinte, ele diz que a obturação dele caiu há alguns dias, só que ele não tem dor nenhuma. E aí ele pergunta por quanto tempo pode ficar sem essa restauração ser refeita. Luiz, você já deveria ter ido no cirurgião dentista, porque é uma porta aberta, inclusive, para a entrada de bactérias pela corrente sanguínea pelo dente. Então, esse dente pode complicar, vir a ter um problema de tratamento de canal, uma infecção, qualquer anomalia, qualquer coisa diferente que acontece, você tem que procurar o cuidado. Não pode ficar aberto de maneira nenhuma. Essa é a resposta. É interessante que acho que a população em geral não tem esse conhecimento, essa informação da relação entre problemas dentários e a parte cardíaca, né? Quer dizer, essa questão das bactérias caírem na corrente sanguínea e desencadear uma série de problemas cardiovasculares. Né? Tem que procurar o cuidado. O dente aberto ali é área aberta para a entrada de tudo, inclusive para agravar o problema do dente de infecção, porque o dente ele tem um esmalte que protege, que serve como uma carapaça, ele veda de entrada de bactérias, de alimento, ele fecha a parte orgânica, a parte mineral, que é o esmalte. Algum problema ainda com então, a sua qualquer conexão, anomalia... Caiu? Sim, agora... Não, tá tudo bem, mas acho que deu o entendimento. É que foi travando aí no final da sua explicação. Mas vamos lá. Agora, a Juliana Rocha, no Instagram, pergunta à doutora Cláudia, quando uma criança deve ser encaminhada ao reumatologista pediatra? Olha, a criança que está tendo uma alteração no comportamento, que está tendo dificuldade para caminhar, que está tendo quedas frequentes, ela deve, a mãe, a escola, a professora, alguém deve alertar a família de que isso está acontecendo e esse deve ser o momento de procurar o reumatopediatra. Por quê? O que acontece? O limiar de dor da criança é diferente do adulto. O adulto, qualquer dorzinha, ele já reclama, se queixa e tudo mais. E aumenta, amplifica essa dor. Na criança, ao contrário, o limiar de dor é muito mais baixo. Então, é muito mais alto. Então, ela precisa ter uma dor muito intensa para ela espontaneamente reclamar. Então, se a criança acorda à noite reclamando e chorando de dor, é porque a dor é forte. Às vezes, ela dói, mas o sinal de alerta são as quedas frequentes. Se ela tem um joelhinho, algum membro que esteja com alguma articulação inchada. Se ela tiver alguma alteração, alguma coisa que chame a atenção para o sistema musculoesquelético, esse é o alerta número 1. Além disso, eu acho que vale a pena só a gente complementar que, além desse componente musculoesquelético, a gente costuma dizer
que o reumatologista é aquele médico clínico geral que, quando ninguém sabe o que tem, manda para a gente, né? Manda para o reumatologista, porque realmente as nossas doenças elas são bem complexas e afetam os diversos sistemas, aparelhos, o próprio sistema nervoso central, né? A coreia, que é uma manifestação neurológica da febre reumática, e as outras doenças também, outras manifestações. Aliás, naquele rol de doenças raras, a maioria delas é ligadas à reumatologia, né? Também, exato. Doutora Cláudia, com a palavra, o nosso tempo já se esgotando, vamos para o encerramento. Sua despedida, por favor. Olha, eu agradeço a oportunidade aí da Rádio Trianon de estar colocando a gente aqui no ar e tendo a oportunidade de divulgar a nossa especialidade, né, a reumatologia, chamar atenção para os sinais de alerta e também sobre o tema específico aqui da importância da vacinação nesse grupo de pacientes com doença reumática contra a SARS-CoV-2. É muito importante essa vacinação, porque esses pacientes, alguns grupos dos pacientes com maior risco, eles realmente têm um risco maior de desenvolver uma doença mais grave. Então, fiquem atentos e sempre conversem com o seu médico reumatologista. Muito obrigado. Doutora Aônio, sua despedida brevemente, por favor. Grande abraço a todos, muito bom ter participado do programa. Deixo aqui meus contatos, site aonivieira.com.br, Instagram, Dr. Vieira, e a página no Facebook, Dr. Aônio Vieira. Sim, doutora Cláudia, nem perguntei, seus contatos, seus canais? Doutora Cláudia G. Scheinberg, eu tenho no Instagram Reumato CGS, eu tenho professora doutora Cláudia G. Scheinberg também. Doutor Murilo Marinho, palavras finais, bem brevemente. Olá, Mauro. Primeiro, agradecer o convite e falar que estamos à disposição, né? E agradecer aos colegas pelo debate. E a você aí que tem uma doença neurológica ou com uma doença em si, não deixe de procurar o atendimento médico, seja ele médico, odontológico, e até na parte do direito, né? Essa aversão, principalmente em épocas de pandemia, faz com que deixamos de tratar pacientes que normalmente iriam buscar ajuda, né? Queria deixar meus contatos também. O telefone do consultório é 11 3052 90 35 e falar que estamos às disposições. Muito obrigado, doutor Murilo. E agora o doutor Paulo André, também bem brevemente, sua palavra final. Obrigado pela oportunidade, Mauro. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e com tão estimados colegas discutindo e debatendo sobre temas tão importantes para todos. Meu contato no Instagram é Stenme7 Advocacia e meu telefone é o 96557-6767, telefone comercial. Obrigado. Muito obrigado pela presença de todos nessa edição do programa Gente que Fala. Em nome de toda a nossa equipe, estiveram com a gente hoje o advogado Dr. Paulo André Stenme7, a médica reumatologista doutora Cláudia Goldstein Scheinberg, o neurocirurgião Dr. Murilo Marinho e o cirurgião dentista Dr. Aônio Genículo Vieira. Edição de quarta-feira sempre voltada aqui para o tratamento dos assuntos relacionados com a saúde, com o bem-estar e com o comportamento. Na mesa de som com a gente o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, também espectador, na razão da nossa presença aqui todos os dias aí do outro lado. Muito obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.